Antes de continuar, preciso situar quem está chegando agora. Na primeira parte do meu relato, contei como, aos 33 anos, permaneci por anos em um emprego que me adoecia devagar. Quando fechei o e-mail anônimo naquela noite, fiquei alguns segundos encarando a tela, como se ela pudesse me dar mais respostas. A mensagem era curta demais, direta demais, e por isso mesmo tão perturbadora. Eu não sabia se era uma ameaça ou um alerta. E o pior, não sabia se deveria ignorar ou se preparar para alguma coisa. Passei o resto da noite com aquela frase, latejando na cabeça, como um eco incômodo, que voltava sempre que eu tentava pensar em outra coisa. No dia seguinte, acordei antes do despertador tocar. Não era comum. Normalmente, eu acordava no limite, depois de perder horas de sono ruminando prazos, conversas tensas, situações no trabalho que eu revivia mentalmente. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Não sei se foi ansiedade ou uma espécie de pretensão. Algo como o corpo se preparando para um confronto, que eu ainda não entendia. Tomei banho rápido e fui trabalhar mais cedo do que o habitual. O ônibus estava quase vazio. E pela primeira vez em muito tempo, tive tempo para observar as ruas pela janela, sem estar correndo contra o relógio. Cheguei 15 minutos antes do expediente. O corredor estava silencioso, com aquele cheiro de café recém-feito, misturado ao cheiro de papel velho e carpete gasto. Enquanto caminhava até minha mesa, senti um desconforto que não soube identificar na hora. Era como se o ar estivesse mais pesado. Talvez fosse só paranoia depois do meio misterioso, mas a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer não me abandonava. Sentei e liguei o computador. Por alguns minutos, tentei agir normalmente, respondendo e-mails acumulados e revisando tarefas do dia anterior. Mas, a cada olhada para a tela, minha mente voltava para a mensagem. Alguém está preparando algo contra você. A frase parecia ter vida própria. Comecei a observar discretamente os colegas ao redor. Não que eu tivesse muitos motivos para confiar em alguém ali, mas ainda assim, tentava identificar qualquer comportamento estranho. A primeira pessoa a chegar foi a colega com quem eu menos tinha problemas. Ela me cumprimentou rápido e se sentou ao lado. Eu observei cada gesto dela, tentando encontrar um indício de que poderia ter sido a autora daquele aviso. Mas ela parecia completamente alheia ao que estava passando na minha cabeça. Em seguida, vieram os demais, cada um entrando com seu jeito típico. Alguns exagerando na simpatia, outros fingindo que ninguém existia. E então chegou ele, o cara que sempre fazia questão de se posicionar como meu rival, mesmo que eu nunca tivesse competido com ele por nada. Assim que passou por mim, lançou aquele olhar rápido de cima a baixo, como quem está medindo a presa antes de dar o bote. Meu estômago afundou. O dia começou a ficar estranho. Por volta das 10 da manhã, a supervisora apareceu, com uma pilha de pastas, distribuindo tarefas, com uma velocidade e uma firmeza incomum. Quando chegou na minha mesa, deixou 2 pastas pesadas, muito mais do que as dos outros, e disse algo, como preciso disso. Entregue hoje. Aquilo nunca era um bom sinal. Sempre que ela queria minar alguém, sobrecarregava a pessoa ao ponto de torná-la incapaz de entregar tudo, criando uma justificativa perfeita para críticas posteriores. Era um padrão que eu já tinha observado acontecer com outras vítimas antes de mim. Comecei a trabalhar freneticamente. Por volta do meio-dia, enquanto todos se preparavam para o almoço, permaneci sentado, tentando avançar o máximo possível. Eu não queria dar nenhum motivo para ninguém me acusar de negligência. Só que enquanto eu tentava me concentrar, notei que algumas pessoas cochichavam e olhavam na minha direção. Aquilo me deixou inquieto. Minha cabeça começou a imaginar 1000 cenários possíveis. Será que alguém descobriu que eu recebi o e-mail? Será que estavam planejando algum tipo de armadilha? Pensei em perguntar diretamente ao colega mais próximo, mas logo descartei a ideia ali. Até a ingenuidade podia ser usada contra você. Então continuei trabalhando, como se nada estivesse acontecendo, mesmo que meu coração estivesse acelerado e minhas mãos suadas. À tarde, o ambiente ficou ainda mais estranho.
Aproximadamente às 3 da tarde, fui chamado para uma reunião improvável. Não era da minha área, não tinha sido combinada antes, e não havia explicação no convite. Caminhei até a sala de reunião, sentindo o peso do silêncio ao redor. Todo mundo parou para me observar enquanto eu passava. Era como entrar em um corredor de olhares. A impressão que tive é que sabiam de algo que eu não sabia. Quando entrei na sala, me deparei com 3 pessoas da gerência. Nenhuma delas costumava lidar comigo diretamente. O clima estava tão tenso que eu podia ouvir minha própria respiração. Me pediram para sentar. Antes que eu pudesse perguntar do que se tratava, começaram a falar sobre preocupações com meu desempenho, mencionando atrasos que eu não tinha cometido e falhas que eu sabia que não eram minhas. Argumentei com calma. Apresentei provas, datas e comunicações internas. Mas a cada justificativa minha, eles se entreolhavam com um olhar que me dizia, claramente, a decisão já estava tomada. Antes mesmo de eu entrar ali, o encontro terminou com uma advertência por escrito. Uma advertência completamente injusta. Saí da sala me sentindo menor do que nunca. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Caminhei de volta para minha mesa, lentamente, ouvindo o som abafado das conversas ao fundo. Quando me aproximei, percebi que alguém tinha mexido na minha gaveta. Não havia nada quebrado ou roubado, mas objetos estavam fora do lugar. Foi aí que me dei conta de que o alerta do e-mail talvez tivesse muito mais fundamento do que eu imaginava. Durante o resto da tarde, mal consegui focar no trabalho. A cabeça doía e minha respiração ficava irregular sempre que eu tentava raciocinar. Mesmo assim, entreguei todas as tarefas no prazo. Sabia que qualquer deslize seria usado como munição. Quando o expediente finalmente acabou, saí do prédio com a sensação de que estava sendo observado. A cada passo, olhava para trás. Talvez fosse paranoia. Talvez não fosse. No ponto de ônibus, fiquei revisando mentalmente os acontecimentos do dia. O e-mail, a reunião, a advertência injusta, as gavetas reviradas. Tudo aquilo parecia parte de um plano. Eu só não sabia de quem. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar o computador pessoal e conferir novamente o e-mail anônimo. Tentei rastrear alguma informação, qualquer pista que dissesse de onde tinha vindo, mas o remetente não fornecia nada. Apenas uma mensagem fria, em texto simples, sem assinatura. Por um momento cogitei responder, perguntando quem era, mas imaginei que isso poderia piorar a situação. Talvez quem tivesse enviado estivesse se arriscando. Talvez quisesse apenas me alertar, sem envolvimento direto. Naquela noite, não consegui dormir. Virei de um lado para o outro na cama, revivendo cada detalhe. Até que tudo começou a se tornar mais claro. O que estavam tentando fazer não era apenas me prejudicar. Era me empurrar para fora e pior, me culpar por isso. Queriam que eu pedisse demissão, por exaustão ou desespero, para não precisarem justificar nada. Assim, poderiam me entregar como bode expiatório. Perfeito. Alguém que não suportou a pressão. Percebi então que o e-mail não era uma ameaça. Era um aviso. Um aviso que chegará na hora certa. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente da impotência. Eu senti uma fagulha de determinação. No dia seguinte, fui trabalhar, decidido a fazer o que nunca tinha feito: observar. Em vez de apenas me defender, passei a prestar atenção em tudo ao redor. Guardava cópias de e-mails importantes, registrava horários de entregas, anotava conversas relevantes. Aos poucos, fui construindo um dossiê invisível, um arquivo silencioso que apenas eu conhecia. E foi assim que descobri coisas que, se eu contasse, pareceriam exagero, mas eram reais. Muito reais. O colega que mais me hostilizava, por exemplo, estava frequentemente envolvido em erros que ele atribuía a mim. Só que agora eu estava atento. Comecei a pegar contradições nas falas dele, pequenos detalhes que não batiam. Era como assistir alguém escorregar lentamente, sem perceber que estava sendo visto. Passei dias reunindo evidências.
Tudo com calma, sem demonstrar nada. Eu não queria levantar suspeitas. Enquanto fazia isso, um ambiente ainda mais pesado começou a se formar. As pessoas pareciam sentir que eu não estava mais tão abatido, e isso, ironicamente, as deixava desconfortáveis. O que mais incomoda em ambientes tóxicos não é a pessoa fraca, é a pessoa que não desiste. E então, depois de semanas acumulando provas, algo inesperado aconteceu. Um dos supervisores, que normalmente não se envolvia com ninguém e trabalhava sempre silencioso, me chamou para falar rapidamente na copa. Quando chegamos lá, ele olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Depois disse num tom que parecia um segredo perigoso: "Fique atento. Tem coisa grande acontecendo e você está no centro." Não explicou nada além disso. Apenas disse para eu ter muito cuidado e saiu da copa como se nada tivesse acontecido. Então aquilo me deixou ainda mais tenso. O que poderia ser coisa grande? Será que era algo relacionado à advertência injusta? Ou havia algo mais? Comecei a observar ainda mais atentamente. E foi assim que percebi mudanças sutis. Reuniões em portas fechadas, sussurros em horários estranhos, olhares rápidos que desapareciam quando eu virava o rosto. Era como estar em uma tempestade silenciosa. Durante esse período, o medo e a raiva conviviam dentro de mim, como dois animais ferozes disputando espaço. Ao mesmo tempo que eu queria me proteger, também começava a sentir um desejo crescente de expor tudo, de não mais aceitar passivamente. De virar o jogo. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira, pouco antes do final do expediente. A supervisora me chamou em sua sala, dizendo que precisava discutir novos ajustes no setor. Isso nunca significava nada bom. Quando entrei, estavam ela e o colega que mais me sabotava. Assim que fechei a porta, percebi que havia um documento sobre a mesa. Ela disse que, após uma investigação interna, haviam identificado comportamentos preocupantes no meu desempenho e que estavam considerando medidas disciplinares mais severas. Enquanto falava, o colega me observava com um sorriso discreto, quase vitorioso. Mas algo dentro de mim quebrou naquele instante. O medo deu lugar a uma clareza que eu nunca tinha sentido. Eu sabia que aquilo tudo era mentira. E pela primeira vez, eu tinha provas. Muitas provas. Então fiz o impensável. Depois respirei fundo e coloquei sobre a mesa o pendrive, que carregava comigo havia semanas. Disse que todas as provas de sabotagem, manipulação de relatórios, mudanças indevidas em arquivos e até conversas comprometedoras estavam ali dentro. O sorriso do meu colega desapareceu instantaneamente. A supervisora ficou pálida. Continuei falando com uma calma, que surpreendeu até a mim mesmo, dizendo que se quisesse seguir com qualquer ação disciplinar, eu teria que me defender, e que para isso precisaria apresentar tudo aquilo para instâncias superiores. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto deles era uma mistura de susto e raiva. Reprimida! No fim, disseram que precisariam reavaliar a situação. E me liberaram para ir embora. Mas enquanto eu saía, percebi que aquilo não tinha acabado. Estava apenas começando. A tensão estava no auge. E a sensação de que algo ainda maior estava para acontecer só aumentava. Eu não sabia, naquele momento, que a reviravolta mais inesperada estava prestes a acontecer.